Grande Deus, o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O Senhor nos abençoou no passado, o Senhor nos abençoou hoje. O que nós podemos esperar então? Mais bênçãos, ó Deus. E é o que cremos, no nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Boa noite com Jesus. Amém. Eu não apresentei cedo, mas é igual a coruja, né? Está comigo a minha esposa e os meus 2 filhos, são os mais bonitinhos que vocês encontrarem por aí. Um está dormindo, o outro está pegando fogo ali fora, está correndo lá fora. Deus abençoe. Nós vamos ficar de pé, vamos ler a Bíblia. Logo em seguida o irmão Kellon canta o seu hino com o grupo. Depois nós vamos ouvir o outro com o irmão Eliseu e o grupo. Josué capítulo 3, versos 11 ao 14. Eis que a arca do concerto do Senhor e de toda a terra passa o Jordão diante de vós. Tomai, pois, agora 12 homens das tribos de Israel, de cada tribo um homem, porque há de acontecer que assim que as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, repousem nas águas do Jordão, se separarão as águas do Jordão, e as águas que de cima descem pararão num montão. E aconteceu que, partindo o povo das suas tendas para passar o Jordão, levavam os sacerdotes a arca do concerto diante do povo. Que o Senhor acrescente suas bênçãos à leitura de sua palavra. Sentai-vos, vamos ouvir o hino com o irmão Kellon e o grupo Quero Ser Fiel.
tudo que eu fizer, serei fiel a ti. Quiser, serei fiel a ti. Onde eu estiver, em tudo que eu fizer, serei fiel a ti. Serei fiel a ti. Amém. Amém. Deus abençoe a vocês. O profeta nos diz nesta mensagem que está sendo rodada na sua própria voz a história de minha vida. Após passar aquela experiência, ele nos diz: amigos, isto me trouxe bem aonde estou nesta noite. Diz, ele é o meu guia quando eu vou caçar, ele é o meu guia quando eu vou pescar, ele é o meu guia quando eu falo com alguém, ele é o meu guia em tudo. Diz, e quando eu chegar àquele rio, ele me guiará através do caminho. O Jordão eu não cruzarei só. O Jordão eu não cruzarei só. Vamos ver se nós conseguimos. Vocês me ajudem, se vocês souberem. Quando eu chegar ao rio no crepuscular, ao findar as tristezas então, e espera alguém para o caminho mostrar, só eu não cruzarei o Jordão, só eu não cruzarei o Jordão. Cristo veio me dar um perdão. Quando chegam as trevas, comigo Ele está. Só eu não cruzarei o Jordão. Ao sentir-me cansado, tão triste, tão só, nem amigos, nem bens tendo a mão, deu-me gozo, alegria e de mim teve dó. Só eu não cruzarei o Jordão. Só eu não cruzarei o Jordão. Cristo veio me dar um perdão. Quando chegam as trevas, comigo Ele está.
só eu não cruzarei o Jordão. Envolvido em trevas, aflito ao penar, Jesus Cristo dará sua mão. E no fim da jornada minha alma tomar, só eu não cruzarei o Jordão. Só eu não cruzarei o Jordão. Cristo veio me dar um perdão. Quando chegam as trevas, comigo Ele está. Só eu não cruzarei o Jordão. O Jordão eu não cruzarei só. Por favor, se vocês puderem cantar depois. O Jordão eu não cruzarei só. Mensagem em Hebreus capítulo 6, segunda parte, parágrafo 448 em diante. Quando eu chegar ao rio no fim do dia e os últimos ventos de tristeza tiverem soprado, há um pensamento que me consola e faz o meu coração feliz. Eu não terei de atravessar o Jordão sozinho. Esta é uma boa coisa. Esta é uma coisa boa. Eu não terei de atravessá-lo. Um destes dias desceremos até o fim do caminho, e o sol se recusará a brilhar. Então Deus chamará. Adão levantará e chamará Eva e dirá: querida, aqui está, é hora de despertar. Eva se levantará e chamará Abel e dirá: vamos, querido, é hora de despertar. Abel chamará Sete, e Sete chamará Noé, e Noé chamará, e assim por diante até Abraão, da forma que vieram. Haverá tremor e despertamento quando o Filho de Deus chegar. Nós nos posicionaremos à sua semelhança naquele dia. Há um pensamento que me consola e faz o meu coração feliz. Eu não terei de atravessar o Jordão sozinho. Deus requer Jordão em cada vida. Deus requer Jordão em cada vida. Mensagem Homem Chamado por Deus, página 10 em diante. Esta mensagem não tem parágrafo. O profeta diz: Elias estava ficando velho. E ele sabia que não demoraria muito até que ele tivesse que deixar o mundo. E Deus tinha encontrado um homem que era um homem honesto, que era um homem bom. Seu nome era Eliseu. Agora, se você observar, o nome de um deles é Elias e do outro é Eliseu. Agora, ele nunca desceu até os fóruns e assim por diante, e o encontrou na escola de teologia e lá em cima nos grandes colégios daquele dia. Que fez ele? Ele foi para o campo e encontrou um homem arando com 12 juntas de boi. Eliseu, aquele que estava arando, sabia como apreciar uma fileira reta, e sabia que se ele voltasse e olhasse para trás, ele se oscilaria para fora do caminho. E Deus sabia que se um homem que soubesse arar um sulco reto,
Sabia que não era para colocar suas mãos sobre um arado e nem sequer voltar-se e olhar para trás. Ele jamais esperou até que ele obtivesse sua educação, oscilasse ao longo do caminho. Ele apenas matou o boi e fez um sacrifício e partiu com Elias tão logo aquele manto veio sobre si. Ele estava pronto, desejando. Deus sabia que ele podia torná-lo apto. Agora, Deus tinha que dar a ele algum treinamento, e ele o estivera treinando em como manter seus olhos no sulco com 12 juntas de boi e um homem arando com eles. Ele ensinou-lhe um pouco sobre paciência, em como ser paciente e treinar aqueles bois para andarem em linha reta. A moenda de Deus para cada um é diferente. Mas o caldo da cana é o mesmo. O resultado é o mesmo. É uma vida santificada, pura. E de frutos. Embora o engenho seja diferente, mas a matéria é a mesma. E ele teve que treinar alguns homens mais tarde, mantê-los na Bíblia, na palavra, alinhados com Deus e permanecerem retos na linha. E então mesmo Deus teve de ensiná-lo um pouquinho. E ele disse: agora você fique aqui. Elias dizendo para Eliseu: você fique aqui porque eu vou a Gilgal. O Senhor me tem chamado. E o profeta, depois que ele havia sentido aquele poder sobre si e aquele manto de Elias, ele disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. Foram a Gilgal, que é o lugar de confissão cristã e batismo. E então ele disse: apenas fique aqui, isto é o bastante. Você já confessou, você já foi batizado, é o bastante, fique. Você tem feito confissão e batismo. Eu vou subir até Betel, que significa a casa de Deus. Porém, ouçam, Eliseu não podia pensar desta forma, que aquilo era o suficiente, que ele estava satisfeito. Ele já sentira o poder de Deus, e ele sabia que havia mais para ele. Assim ele disse: vive o Senhor, e vive a tua alma, que não te deixarei. Oh, como eu gosto disto! Ele subiu até Betel, à casa de Deus, e lá ele encontrou um grupo de pessoas cultas. Todos eles eram pregadores, bem treinados, e eles foram ao redor dele e disseram: Senhor, sabe de uma coisa? O Senhor está em maus lençóis. Sabia que Elias vai ser tomado do Senhor? Ele está muito velho, ele não pode viver por muito tempo. Elias vai ser tomado e o Senhor vai se achar lá fora como um fanático. Deixe-me lhes dizer algo agora. Um homem que já tenha provado de Deus não estará querendo ou não pode saciar sua sede em uma cisterna feita por homens. Ele não tinha tempo para pensar nesse tipo de bobagem. Ele estava a caminho daquela fonte. Ele já tinha vindo acima daquilo. Ele realmente tinha provado do céu em sua alma.
E ouçam o que ele disse. Sim, eu sei disto, mas calem-se. Em outras palavras, poupem o fôlego. Não tentem me falar sobre isto. Não tentem me falar o que estou fazendo. Eu sei onde estou indo e o que estou procurando. Deus nos deu homem assim, homem treinado por Deus, que sabe não vacilar nisto e não vacilar naquilo. A caminhada de Elias com Eliseu ao Jordão. Nós vamos tirar uma mensagem logo disto. Você vai sempre lembrar disso. O Jordão, eu não terei de atravessar o Jordão sozinho. Bem, Elias vai ao Jordão e eu vou com ele. Deus requer Jordão em cada vida. Assim, Elias aproximou-se e disse: você é apenas um jovem, talvez algo assim, e realmente você não tem tido nenhuma instrução. O velho profeta estava tentando testá-lo. Ele disse: você é apenas um jovem, você não tem tido muita instrução. Ora, você não tem tido uma instrução, ou você tem tido uma instrução de nível primário. A única coisa que você sabe fazer é arar, é trabalhar com os bois. Assim seria melhor que você ficasse aqui e obtivesse seu diploma de bacharel em letras. Está vendo? Seria melhor você ficar e obter o seu diploma. Não Eliseu, não aquele homem que uma vez tocara em Deus e sentira aquele poder da unção sobre si. Ele disse: vive o Senhor e a tua alma, que nunca morre, que não te deixarei. Ele tinha um propósito. Ele viu a visão. Ele sabia o que ia acontecer. Ambos desceram ao Jordão. Jordão significa morte. Lá se achavam eles, o homem velho e o jovem. Isto realmente representa Cristo e a sua igreja. E lá se achavam eles junto ao Jordão. Lá está ele, descendo dos montes das Judéias, as grandes ondas bramindo assim, e Eliseu ou Elias com seu cabelo grisalho pendendo sobre as costas e seus velhos olhos opacos olhando através do Jordão. E o jovem vigiando cada movimento que ele fazia. O jovem estava esperando por uma visão para executar a vontade de Deus. O outro ia para o lar. Mas ambos estavam juntos no Jordão. Elias, para ele ia para o lar. Elias tinha tido uma vida amarga. Aquela mulher pregadora lá embaixo lhe deram um caminho áspero de ir. Jezabel e Acabe. As pedras e tudo pelo qual ele tinha sofrido. Elias estava ficando cansado e sabia que ele tinha combatido um bom combate e ele tinha terminado a carreira. Logo do outro lado do Jordão estava o seu lugar de retiro. Mas Eliseu estava vigiando, pois aquele espírito estava sobre ele. Assim, se você notar, todo crente,
Quando você vem a um lugar onde você tem de se entregar completamente, você sentirá as frias ondas do Jordão batendo contra seus pés. Você vai atravessar ou não? Pergunta o profeta. Jordão é separação, separando-se. Nós ouvimos no programa agora o pastor dizendo a respeito disto. E há momentos em que nós nos encontramos igual Paulo. Paulo disse, há momentos em que até mesmo da vida nos desesperamos. Há momentos em que você pega e diz, bom, eu preferiria partir e estar com Cristo, que é muito melhor. Mas Paulo diz, por causa de vós eu fico. Momentos em que você, papai, mamãe, irmão, irmã, marido, esposa, filhos, pode dizer isto. Por causa de você eu fico. Por causa disto eu fico. Nós dissemos no início, Deus requer Jordão em cada vida. O profeta pergunta, você vai atravessar ou não? Você vai passar o Jordão ou não? Assim ele se manteve com ele junto ao Jordão. Elias, olhando ali em cima, sabendo que em algum lugar mais adiante dali, Deus iria encontrá-lo. Ele tirou seu manto e olhou para o jovem ali perto. Ele golpeou o Jordão e quando ele o fez, o Jordão se abriu e eles caminharam sobre terra seca. Veja, o Jordão não é tão ruim afinal, se há algo consigo para abrir o caminho. O Jordão não é tão ruim afinal, se há algo consigo para abrir o caminho. Oh, quando eles atingiram o outro lado, atados a cada arbusto havia um cavalo e uma carruagem. O rei dos reis tinha enviado uma escolta para fazer Elias subir ao lar. Estava tudo terminado para Elias. Ele tivera o suficiente disto, cerca de 80 e poucos anos de perturbação com aquelas pessoas lá embaixo e tendo que passar fomes e lutas e tudo mais. Ele estava pronto para ir para o lar. E ele olhou para Eliseu ali perto, e Eliseu quis ver uma visão, pois ele tinha toda a educação escolar lá atrás, em que ele podia ter se detido. Eles não estavam chegando a parte alguma, e Deus ia treiná-lo à sua própria maneira. Assim, quando ele olhou bem ali, olhou todos aqueles arbustos, estando neles atados estes carros de fogo e cavalos de fogo. Isto fez algo a Eliseu. Observe, o homem, então sendo apenas um moço do arado, antes, sendo apenas um jovem trabalhador, o moço do arado, Deus fez o seu nome imortal. Todos os profetas que estavam ao redor vigiando tiveram de prostrar-se aos seus pés, porque ele tinha o poder de Deus sobre si. Nós dissemos hoje cedo, espere, não se apavore quanto àquilo.
virá uma hora quando Deus fará o mundo prostrar-se aos pés de homens e mulheres que têm mergulhado completamente e atravessado o Jordão, se separando das coisas do mundo. Virá um momento. Agora você imagine, irmãos. Imagine você sentado em uma cadeira, tranquilo, e de repente você vê aquele ente querido seu que já partiu, adentrando o seu portão, te cumprimentando, conversando com você. Você sai à rua, logo vê aquele outro irmão que também partiu há tempos. Você logo vê aquele outro. Imagine em como você se sentirá. Qual será a sua reação? Em ver aqueles amados que já partiram novamente. Plataforma de rapto, nós estamos nela. Fé para o rapto será completada com isto. Isto te dará um impulso que este mundo não vai te segurar mais. Lei de gravidade, atmosfera, se é atmosfera, se não é, se flutua ou se cai, não vai te segurar. Irmão, irmã, esta noite, o que quer que você faça, o que quer que você pense, atravesse o Jordão com Deus. Vá em frente, separe-se e deixe o mundo para trás. Permita que Deus o treine para o seu próprio serviço. Nós estamos vivendo na véspera deste reavivamento, mas Deus está procurando, tentando encontrar corações. O que quer que você faça, o que quer que você pense, atravesse o Jordão com Deus. Para quando você chegar do outro lado do rio, as lutas se acabam, os problemas deixam de existir, os ventos de tristezas não sopram mais, a malícia fica, o problema se acaba, a enfermidade se desfaz. Às vezes nós temos tantas coisas aqui. O profeta nos conta na mensagem a unidade de um Deus em uma única igreja a respeito de Jim e João. Ambos eram crianças, cresceram na igreja juntos, pobres, se casaram. Um mudou para a cidade, o outro continuou vivendo na roça. O que mudou-se para a cidade foi jogando na bolsa de ações, foi ganhando dinheiro, se tornou um multimilionário. E há um certo tempo ele se lembrou de seu amigo pobre. Lhe escreveu uma carta e disse: João, eu gostaria que você viesse me visitar nos feriados de Natal. E João lhe respondeu e disse: olha, Jim, eu gostaria muito de ir, mas eu não tenho dinheiro. O profeta diz: em poucas semanas um cheque chegou pelo correio.
João, alegre, feliz, vestiu, o profeta diz, o seu melhor macacão, colocou o seu chapéu em sua cabeça, entrou no trem e foi para a cidade visitar o seu amigo. Chegando ali, havia uma limusine lhe esperando. Logo parou à porta de um grande palácio. Então ele desceu para se encontrar com Jim. E logo seu amigo rico levou à janela e disse: olha, você está vendo aquele banco lá? Ele disse sim. Ele disse: eu tenho $1 milhão ali. O levou do outro lado e disse: você está vendo aquela ferrovia? Disse sim. Disse: eu tenho $2 milhões em ações ali. Disse: eu tenho mais isto, tenho aquilo. João lhe disse: Jim, espere um momento. Você tem falado tanto do que você tem aqui. Eu fico feliz por você ter conseguido isto. Diz: mas e do outro lado, o que é que te pertence? O que te pertence do outro lado? Você se recorda quando éramos crianças, íamos para a igreja, ouvíamos aquele antigo coral cantar, o pastor pregar de uma forma antiquada. Isso que é que te pertence do outro lado? O que é que você tem de lá? Você tem muito aqui. Às vezes excede, você não usa o que você tem, isto lhe sobra. Mas e de lá? Quando você ouvir esse batido na sua porta, você tiver de atravessar, como que você vai estar? O profeta diz: Deus não perde nenhum dos seus. Ele nos diz a respeito de um pregador, senhor Ramsey, que orou por uma pessoa, aquela pessoa morreu. Ele rasgou as suas anotações, as suas notas de pregar, rasgou a sua carteirinha e disse: olha, a partir de hoje eu não sirvo mais ao Senhor. A coisa não é assim. O profeta diz: você não é cristão porque você uniu-se à igreja. Você é cristão porque você nasceu na igreja. Você nasceu na palavra. Isto é uma questão de nascimento, não de união apenas. Diz que ele logo pediu para um de seus amigos comprar-lhe uma caixa de cerveja. O profeta diz: poucos dias depois ele se foi, partiu, Deus o recolheu. Nós ouvimos há poucos dias ali em Goiânia, há pessoas, há eleitos que sofrem mais a sua eleição do que outros. Há aqueles que têm de sofrer mais, de ser mais batido, de estar mais tempo no fogo. O ouro, desde que ele sai da terra, ele é ouro, mas embora não brilhe ali. Mas leve ele ao fogo. Tire dele a sujeira, as escórias. Leve a sua vida ao fogo e tire dela o excesso. O excesso do eu, do ego, da matéria. O excesso do pensamento, o excesso da razão. E veja se você não brilha. Veja se você não dá luz. Mas para que isto aconteça, você tem que atravessar.
Quando você atravessar, você faz igual o profeta diz: olha, eu posso me avermelhar com meu irmão, discordar dele, me avermelhar com ele, mas nós levantamos, batemos a poeira e somos todos branas. O irmão pode levantar, fazer isto contra você, aquilo outro, ele vai continuar sendo seu irmão. Você vai continuar regozijando, você vai continuar feliz, vendo aquele irmão passar na fila da ceia. Você vai dizer: graças a Deus, este problema, este atrito não tirou o meu irmão da fila, não tirou a minha irmã. Faça o que você quiser, pense o que você quiser, mas atravesse o Jordão primeiro. Alguém escreveu uma carta para o irmão Brano e disse: irmão Brano, eu posso fazer tudo o que eu quiser? Ele diz: pode. Você quer fazer o que você quer? Faça. Faça tudo o que você desejar, contanto que você esteja cheio do Espírito Santo. Aí sim, seus desejos vão ser outros, suas atitudes vão ser outra, vão ser diferentes. Mas o que Deus quer de nós hoje? O que Deus está querendo de mim? O que Deus está querendo de você? O que Ele quer que nós façamos? É chegarmos àquela hora cheia de aflições, momentos turbulentos, correndo de um lado para o outro, tentando tapar um buraco aqui, tentando solucionar outro problema ali. Ou chegar como o profeta diz: quando eu chegar àquele rio naquela manhã, apenas quero tirar meu capacete, olhar para trás, ver aonde aquela linha me guiou e dizer: Pai, envia o barco nesta manhã, estou voltando para casa, estou preparado, estou pronto, Pai. Deus hoje está tentando esvaziar-nos do mundo e fazer com que nós nos esvaziemos e sejamos homens e mulheres destemidos e que amem a Deus e permaneçam com Ele, e que atravessarão a linha de separação, o Jordão, para que Ele possa usar-nos para a sua glória. Esta é a hora que eu quero que você pense firmemente. E se você nunca atravessou este lugar, se você nunca veio através desta linha de onde você ainda diz: bem, minha mãe pertenceu a uma certa igreja, isto está bem, isto não toma o seu lugar. Está vendo? Deus está chamando homens e mulheres hoje para a frente de batalha. Ele não os está chamando a Gilgal, nem os está chamando a Jericó ou a Betel. Eles perecerão, mas Ele os está chamando para atravessar o Jordão. O que é que há do outro lado do Jordão? No Velho Testamento, não era a terra prometida? Não era uma terra que manava leite e mel? Não era tudo o que eles ansiavam?
Eles haviam andado tempo demais. O profeta diz que era para ser uma jornada de 4 dias. Mas por causa da murmuração, por causa disto, daquilo, da insatisfação, eles andaram 40 anos. Tempo demais. Todos eles saíram do Egito com um propósito: entrar na terra prometida. Mas dos que saíram do Egito, apenas 2 entraram. A maledicência tira muitas bênçãos de nós. A murmuração afasta muitas bênçãos. Coisas que nós poderíamos receber são afastadas com as nossas ações, os nossos pensamentos, as nossas razões. Mas o que é isto? Por favor, irmão Kellon, Sublime Graça. O que é isto? Isto é atravessar o Jordão. Partir com Deus não significa morrer apenas. Cada dia de sua vida você atravessa o Jordão. Cada dia de sua vida você faz com que o seu ego morra. Cada dia de sua vida você faz com que a sua razão morra, com que os seus sentidos morram. Isto é atravessar o Jordão, partir com Deus, colocar-se em sua própria fornalha de refinaria, subir na grande roda do mestre oleiro e deixar que ele o molde. Mas é como a lima, o prego e a fornalha. O ferro estava ressentido por ter que passar pelo fogo, pela lima e depois pelo martelo. Começou a se zangar. O prego achava o martelo um implacável patrão, que adorava dominar pela força, que lhe golpeava de todas as maneiras. Mas ele se esquecia de que tanto ele quanto o martelo estava nas mãos do mesmo artesão. Às vezes o nosso ressentimento com o irmão faz com que nós nos esqueçamos de que ele é filho do mesmo Deus, de que ele é um eleito também da noiva, de que ele é um revelado também. Faz com que nós nos esqueçamos de que tanto nós quanto ele está nas mãos do mesmo oleiro, de que o barro é o mesmo, apenas vasos diferentes, um maior, outro menor, um mais cheio, um mais vazio, um mais feio, um mais bonito, mas são todos barro.
colocar-se em sua própria fornalha de refinaria, subir na grande roda do mestre oleiro e deixar que ele o molde. Esta noite, enquanto estamos em oração, enquanto nós estamos vindo àquele lugar, coloque-se bem sobre a sua roda e diga: Senhor, aqui estou, molda-me e faze-me segundo o teu próprio modelo. E Deus fará isto. Enquanto inclinamos nossas cabeças só por um minuto para a oração. Logo antes de orar, eu gostaria de fazer esta pergunta às pessoas de dentro. Quantos aqui, sinceramente, gostariam de descer com Jesus até o Jordão esta noite e lá atravessar, lá até onde você puder ter uma visão e ver o que Deus realmente significa? Levantariam vocês suas mãos? Deus os abençoe. Irmão, irmã, esta noite, o que quer que você faça, o que quer que você pense, atravesse o Jordão com Deus, vá em frente, separe-se e deixe o mundo para trás. Permita que Deus o treine para o seu próprio serviço. Desça até o Jordão. Vocês que levantaram suas mãos, orem comigo agora. Querido Deus, nestes poucos minutos de culto, homens e mulheres, de pé ao redor das paredes, moços e moças, e no lado de fora, reclinado nas janelas, quente, mas ainda há algo neles para que tu tenhas atraído a atenção deles, ou teriam ido embora. Eles não ficariam ali desta forma, Senhor Deus, porque eles sabem que eles são apenas seres humanos. E nós lemos no jornal onde um de nossos ilustres ex-prefeitos ouviu o vice-presidente falar, foi tirado, um outro num jogo de bola, outra noite, e um homem notável foi-se rapidamente. E as suas almas estão em algum lugar esta noite. Deus, esse será nosso caminho algum dia. Talvez não da mesma maneira, mas nós teremos de ir. E permite que homens caiam em si e se deem conta de que somente pertencer à igreja não é o que tu requeres. Tu queres que o homem seja cheio do Espírito, nascido, esculpido, queimado interiormente com o Santo Espírito, marcado, homem que tenha cruzado a linha, homem chamado por Deus. Homens despojados de si mesmos, distantes de suas escolas de teologia, distante de seus supostos caminhos, homem destemido, homem de caráter contigo, que creia em ti e te tome em tua palavra. Deus, possam muitos deles que estão presentes agora dar tudo o que tem ao Senhor Jesus e terminar com o mundo, passar além de Gilgal, o lugar de confissão e princípio cristão, passar além da escola dos profetas que estão lá atrás com suas teologias, prosseguir até o Jordão com uma visão aberta, e quando eles cruzarem, encontrar o que o Deus vivo ainda vive. Mais tarde nós encontramos este profeta olhando
tudo ao seu redor, e lá estavam aqueles mesmos anjos de fogo e carros abaixo em Dotão um dia. Eles ainda estão aqui esta noite, Senhor. Chama teu homem, chama tuas mulheres, chama teus moços, chama tuas moças, Senhor. Fala de paz em seus corações e permita-lhes atravessar além das coisas do mundo, porque nós pedimos isto no nome de Jesus e por sua causa. Seja como tu queres, Senhor. Seja como tu queres. Mantém sobre meu ser absoluto controle. Molda-me e faze-me segundo a tua vontade, enquanto espero rendido e quieto. Todos juntos agora. Seja como tu queres, Senhor. Seja como tu queres. Mantém sobre o meu ser absoluto controle. Molda-me e faze-me segundo a tua vontade, enquanto espero rendido e quieto. Meu irmão, eu quero estar lá. Me ajude, me ajude. Isto é graça. Isto é graça. O que quer que você faça, atravesse o Jordão. Muitos esperam conseguir sozinhos alcançarem lugar diante de Deus. Confiam no poder do ouro, nas obras que podem fazer. Eu dependo da graça de Deus para viver. Sem a graça de Deus é impossível viver. Por mais que eu seja alguém tão sábio, poderoso aqui, eu dependo da graça de Deus pra viver. Muitos confiam na própria sabedoria, erguem e batem no peito dizendo quem são. Tentam em vão conseguir soluções para os problemas teus. Eu prefiro parar e ouvir a voz de Deus. Sem a graça de Deus é impossível viver. Eu seja alguém tão sábio ou poderoso aqui, eu dependo da graça de Deus pra viver. Sem a graça de Deus é impossível viver.
alguém tão sábio ou poderoso aqui. Eu dependo da graça de Deus pra viver. Eu dependo da graça de Deus pra viver. Pois bem, irmão, reforçando mais o aviso do pastor Ivaldo, ele avisa que quarta-feira o pastor Gessé estará aqui pregando para nós. Os irmãos que estão nas fazendas dão um jeito de avisar uns aos outros para todo mundo estar aqui. O irmão Kelly também não falhar, irmão Liseu e irmão Hugo, para nos ajudar aqui. Sem eles aqui é difícil. Então vamos fazer uma oração. Grande Deus, poderoso Pai, Senhor Jesus Cristo, estamos agradecidos por tudo que recebemos. É Deus trabalhando de uma maneira que nós não entendemos, mas Ele está entendendo tudo. Ó Deus, que o Senhor abençoa o irmão Gustavo, Senhor. Que o anjo do Senhor Jesus Cristo acompanhe ele todos os momentos, como tem acompanhado, abençoando a sua família, os seus filhos. Ó Deus, abençoando o retorno dele para Goiânia. Que o Senhor acompanhe este homem todos os momentos. Não posso fazer nada para ele mais do que isso. É pedir a graça, a misericórdia sobre ele. Ó Deus, continua nos abençoando. Abençoando o pastor Ivaldo, onde ele estiver. Que ele seja abençoado nesta hora. Todos os seus companheiros, onde ele estiver. Receba a graça do Senhor Jesus Cristo. Abençoando o teu povo que vieram e aqueles que ficaram em casa, outros estão passeando. Que sejam todos abençoados por ti, Senhor. Que a graça do Senhor Jesus Cristo seja sobre cada um de nós. Abençoe os outros e não esqueça, até quarta-feira, com a presença do pastor Gessé em nosso meio, para pregar a palavra como nós temos recebido do irmão Gustavo Rabelo. Glória a Deus. Deus te abençoe.